E no vídeo de hoje, galera, um vídeo diferente, tá? Hoje eu não quero falar aqui sobre investimentos, não quero falar aqui sobre empreendedorismo. O vídeo de hoje é mais um vídeo de conscientização, tá? Conscientização para as pessoas que acompanham aqui o canal, para as pessoas que estão na correria do dia a dia, seja para empreender, investir, ganhar muito dinheiro, tá? Porque eu não vejo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, tá? Porque eu não vejo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E talvez também seja um conteúdo tão irrelevante, não tenha tanta visibilidade, mas eu acho de suma importância trazer aqui, que é o tempo, tá? O tempo que a gente precisa ter para nós mesmos, para nossa família, para as pessoas que amamos, tá? Recentemente eu gravei um vídeo aqui no canal fazendo um desabafo, um relato aqui sobre essa correria diária aqui, quando eu comecei a empreender, tá? Trabalhando demais aqui, sem tempo para nada, para minha família, onde eu vou na casa da minha mãe 2 vezes ao mês, quando muito. A minha avó fazia mais de 2 meses que eu não ia lá, minha madrinha, que é uma pessoa abençoada e que me abençoou na vida também, e que nessa correria desvairada do mundo capitalista, que infelizmente hoje a gente vive em um mundo capitalista, que a gente precisa de dinheiro e que a gente tem que correr, tem que abdicar de tempo para conseguir. Na maioria das vezes a gente vai negligenciando, tá? Negligenciando aqui coisas que são tão importantes quanto o dinheiro, tá? Porque eu acredito que toda pessoa, tá? Toda pessoa que tem o sonho de enricar, de crescer profissionalmente, de atingir a liberdade financeira, ela tem esse propósito. Talvez ela deveria pelo menos se perguntar: para que isso, tá? Para que eu quero alcançar minha liberdade financeira? Para que eu quero enricar? E eu fazendo essas reflexões muitas e muitas vezes, a resposta é muito simples. Eu quero enricar para que eu tenha liberdade, tenha tempo, tá? Para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, com as pessoas que eu quero, tá? É simples. Então eu quero ganhar dinheiro para lá na frente eu ter mais tempo de qualidade na minha vida, ter mais tempo de qualidade de vida, ter mais tempo com minha esposa, com meus filhos, com meus parentes, amigos. Porém, a pergunta que a gente tem que se fazer também atrelada a essa é: será que se eu conseguir esse objetivo, dedicar aqui 10, 20, 30 anos nessa correria maluca, tá? Não é que você não tem que correr atrás de seus objetivos, é que é uma corrida desvairada, onde você abdica de tempo hoje com essas pessoas que são muito importantes, os que te deram a vida, que te ajudaram a te criar, te ajudaram a educar, estiveram com você nos momentos difíceis, e você não tem tempo para elas hoje porque você está simplesmente focado em ganhar dinheiro, sendo que lá na frente, talvez quando você atingir esse objetivo, ele não vale de nada, tá? Ele não vai valer de nada. Por quê? Porque você vai ter uma situação financeira melhor, você vai ter tempo de sobra para fazer o que você quiser. Porém, a parte de que com as pessoas que você queria que alcançasse o seu crescimento pessoal, que alcançasse ver você vencer na vida e você também abençoar essas pessoas com uma vida melhor, talvez lá na frente elas já não estejam mais aqui no mundo, elas já não estejam mais com vocês, tá? Então eu acho que é importantíssimo isso. Eu recentemente aqui eu relatei que eu estava trabalhando demais e não estava tendo tempo para nada, tá? Minha vida estava muito corrida. E hoje, terça-feira, o momento que eu gravo esse vídeo aqui, são exatamente, acho que umas 3h30 da tarde, tá? Eu resolvi falar para vocês que hoje pela manhã, quando eu acordei, tá? Quando eu acordei, 8 horas da manhã, tá? 10 para as 8, escovei os dentes, fiz minha oração, escovei os dentes, tomei meu café. A primeira coisa que eu fiz, assim, cara, coloquei como meta principal foi visitar a minha avó, tá? Minha avó, ela já tem mais de 90 anos de idade. E eu falei aqui que já tinha uns 2 meses ou mais que eu não ia lá na casa dela. E que se armaria 3 vezes ela chegasse a falecer, eu não teria coragem de ir lá mais, porque enquanto ela estava viva eu não fiz isso. E estava, cara, me matando por dentro, pessoal, sério. E hoje quando eu cheguei lá na casa da minha avó, cara, que ela me viu lá, ela se emocionou até chorando, tá? E eu também, eu fiquei envergonhado pra caralho, porque é tempo demais, tá? Você passar sem visitar uma pessoa importante da sua família, eu fiquei emocionado e ao mesmo tempo envergonhado, né? Tentei explicar pra ela a correria.
o porquê que eu não estava indo lá, né? Mas ela entendeu perfeitamente, sabe que, enfim, pelo menos deu a entender que ela tinha entendido, né? Sabia que minha vida era corrida, que eu trabalho muito, que eu tenho que correr para botar comida na minha mesa, para dar uma vida melhor para minha família. Mas aquele puxãozinho de orelha lá, que não passasse tanto tempo sem ir lá ver ela, porque ela já tá uma pessoa já de idade, enfim. Eu posso ir primeiro do que ela, mas ela já com 90 anos, cara, enfim, não sei quantos anos ainda ela vai viver, né? E, enfim, essa foi a meta do dia. E quando eu fiz isso, fui lá, conversei com ela, passei mais ou menos uma hora, tá, pessoal? Muito pouco tempo, por sinal, tá? Muito pouco tempo, por sinal. 2 meses sem ir lá, no dia que eu vou, passo uma hora, mas deu pra gente conversar bastante. Tomei aquele cafezinho lá na casa dela, tá? Perguntei como é que tava, a gente conversou bastante, graças a Deus. E quando eu saí de lá, cara, saiu assim, ó. Parece que saiu um peso assim, sabe? Das minhas costas, saiu um peso das minhas costas, da minha consciência. Eu me senti assim como, não é com uma obrigação feita, concluída, tá? Mas eu me senti que de algum modo eu ajudei minha avó, só em eu ir visitar ela, ela ficou feliz com minha presença. E eu também, porque era algo que vinha me consumindo. Após isso, foi só uma hora, mas porque, como eu falo, meu tempo é corrido, eu tenho outras pessoas também. Fui na casa da minha madrinha também. Fui na casa da minha madrinha, que eu já ando com um pouco mais de frequência, mas já tava com os dias que eu não ia lá. Fui lá ver como é que ela tá e tudo. Também, enfim, uma situação que ela tá bem na medida do possível, mas tem os problemas dela, né? Então visitei essas pessoas. Na minha mãe eu não fui hoje, tá? Vai ficar para outro dia, mas hoje eu já, enfim, tirei como meta principal conseguir fazer isso. Fui visitar não, fui fazer isso. Depois disso fui fazer umas compras aqui para casa que estava necessitando. Resolvi algumas coisas, ainda estou aqui também focado nessa questão da pizzaria. Fui montar aqui o cardápio, estou querendo acrescentar mais alguns sabores aqui no meu cardápio. E estava estudando aqui quais sabores colocaria, questão de precificação. Então tudo isso demanda tempo. Buscar meu filho na escola, então tudo isso é correria, né? Mas no fim das contas, a correria é grande, mas muitas das vezes a gente não vai visitar parentes, não vai visitar amigos, simplesmente por falta de planejamento do nosso tempo, simplesmente porque a gente vai organizando o que a gente vai fazendo durante o dia, numa ordem em ordem em ordem de importância para a gente, tá? Infelizmente, no decorrer do dia, a gente coloca coisas que deveriam estar em segundo plano como importantes, e as coisas que são importantes, que são nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, a gente vai deixando, empurrando com a barriga, deixando para amanhã, e quando você vê, tem passado um ano, dois, três, quando você vê, a pessoa tem partido dessa para outra, e aí você fica com aquele ressentimento no seu coração, tá? Aquela tristeza, arrependimento, que você poderia ter tirado 20, 30 minutos para ir lá e não foi. E agora é tarde, né? É tarde, infelizmente. E eu sei que tem algumas pessoas que acompanham o canal aqui, tá? É uma parte pequena, mas tem pessoas aqui que não gostam dessa parte de parentes, fala que família é simplesmente a esposa, os filhos. Eu concordo entre aspas, mas eu sou de uma geração mais antiga, pessoal, tá? Eu sou de uma geração de criado mesmo pela avó, onde todo mundo era junto, avó, mãe, filhos, tios, primos, todo mundo ali, muito família, tá? E, enfim, então eu ainda tenho esses laços com a minha avó. E eu gosto de ir lá quando possível ajudar ela, tá? A minha avó, eu tentei ajudar ela um tempo atrás, eu trouxe ela para morar aqui comigo, cuidar dela, que ela estava bem debilitada, passou um tempo aqui, mas ela é uma pessoa que ela gosta da netaiada ali encostada, aquele vucu-vucu, sabe, pessoal? E barulho e tudo. E aqui na minha casa, para ser bem calmo, pra gente correr muito, enfim, ela não acabou não se adaptando e preferiu por voltar pra casinha dela lá. E hoje, enfim, ela não tá só, ela tá com a irmã minha lá que cuida dela. Mas é a vida que segue, né? Então, queria trazer esse ponto de reflexão para vocês aqui, que às vezes a busca por dinheiro, a busca por algo material, tá? Pode te cegar para as coisas que são importantes, tá? Pode te cegar, te afastar de pessoas que você ama, que está do seu lado todos os dias, está do seu lado fisicamente, né? Mas
mas mentalmente você está em outra vibe, a pessoa não tem tempo para essa pessoa, nem para os parentes e amigos. E aí, enfim, talvez o dia que você perceber isso, pode ser tarde demais, tá, pessoal? Então, eu queria trazer isso aqui, tá? É um vídeo que talvez não vai ter muita importância para vocês, porque eu sei que as pessoas, elas ligam muito para dinheiro, tá? Elas gostam de conteúdo aqui sobre ganhar dinheiro, gostam quando a gente fala aqui dos sacrifícios, das dificuldades, que a gente tem que abrir mão e tudo, e eu também trago isso aqui diariamente e sou uma dessas pessoas que vive nessa rotina, mas ultimamente eu tenho focado, tá? Eu tenho em oração com Deus, primeiramente, em orando a Deus, pedindo sabedoria. Eu sinto que Deus tem tocado no meu coração que eu estou deixando coisas importantes em segundo plano. Não é que eu vou abandonar aquilo que eu tenho não é aquilo que eu vou abandonar aquilo que eu tenho como meta, tá? De alcançar financeira, independência financeira, liberdade financeira. Não vou deixar isso aqui de lado, o meu delivery, mas também é, não posso deixar essa questão aqui de tempo com qualidade com a minha família, que é muitíssimo mais importante, tá? Porque afinal de contas a gente busca ganhar dinheiro para lá na frente a gente tá usufruindo com as pessoas que a gente ama. E se, enfim, chegar lá na frente, você tiver dinheiro e não tiver as pessoas, de nada valeu, tá? E dificilmente vai ter como você conciliar os dois, tá? Tá com dinheiro e com todo mundo lá na frente. Dificilmente você vai conseguir isso. Mas uma coisa que você já conseguiu é ter pessoas importantes na sua vida, pessoas que você ama e que te amam também, que você pode contar, que elas podem contar com você. Você já tem essas pessoas e só basta você cultivar, tá? O amor, o respeito delas diariamente. E o resto será consequência, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda, um videozinho bem light aqui. Deixa aí nos comentários se te agrada esse tipo de vídeo, se não, enfim, deixa nos comentários também. Mas eu achei de suma importância trazer esse conteúdo aqui, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações.